eu sou o Leonardo Kitsune. Fábio Urso. E eu sou o Azrael. E essa é a última parte da maratona Hunter x Hunter. Na nossa última parte, por enquanto, da maratona Hunter x Hunter, falamos do arco das formigas Quimera. Ao vencer o jogo Grid Island, o prêmio de Gon é usar as cartas do jogo fora do jogo. Ele usa uma carta para entrar em contato com o pai, mas encontra Kaito, um Hunter amigo de seu pai, que faz pesquisas com novas espécies animais. Por conta de sua pesquisa, Gon e Killua se envolvem na caça às formigas Quimera, animais que se reproduzem assimilando características de suas presas e que ameaçam a soberania da raça humana. Primeiramente, eu tenho que falar que esse é o maior arco de Hunter x Hunter, tem uma porrada de coisa pra falar, então, cara... Esse aí que é o mais importante também, né? O quê? O arco mais importante. Aí ele acaba sendo o arco mais importante e não tem como a gente entrar em detalhe em tudo. É possível que a gente acabe não entrando tanto em detalhe em quase nada. E esse vídeo precisa também ficar interessante de ser assistido, então não dá pra ficar tendo 45, 2 horas, 3 horas... De vídeo, então a gente vai ficar... vai fazer um filme de 2 horas de IMAX sobre Hunter x Hunter. Um documentário sobre Quimera Ants, não dá. Não, mas uma hora a gente faz. Mas eu queria também pedir desculpas pelos outros 2 vídeos. O pessoal tá certo em reclamar, eu brinquei demais, zoei demais, fiz putaria demais, eu prometo que esse eu vou ficar mais sério, a gente vai tentar fazer uma coisa mais... As pessoas... Para de me beijar, porra! As pessoas... É no segundo vídeo seguido, no outro vídeo, no segundo ele também beija você. Ah, meu Deus! É uma maravilha! Isso é amor demais! É, depois o Kitsune gay. Agora se fudeu! Tomar no meio do seu se for cu. por isso não, peraí, calma. Não, mas se fuder vocês, mano. Eu preciso falar uma coisa nesse começo de vídeo, porque, olha só, você é um fã desse arco, certo? Sou um fã do Quimera Ants. Você também, né? Eu não consigo ser um grande fã do arco de Quimera Ants, porque eu já tenho uma rejeição inicial com o arco, e aí é a hora do Kitsune ser babaca novamente. Eu acho esse um arco deslocado, porque até o momento, todos os arcos são causados diretamente ou muito, ligeiramente indiretamente, pela vontade do Gon, que é de achar o pai. Então ele vai pro Exame Hunter por causa do pai, ele vai pra o Yorkshin por causa do jogo, que é pra achar o pai, ele vai pro jogo pra achar o pai, e aí quando ele chega no Kaito, e o Kaito mostra pra ele o trabalho dele, ele vai lá e vai conhecer o trabalho do Kaito dele. Isso tem a ver, obviamente, com a personalidade do Gon, porque o Gon faria isso, o Gon é um cara curioso. Só que ele vai, pesquisa sobre os animais, entra no negócio do Quimera Ants, fica mais envolvido por causa do desejo de vingança pelo Kaito, que a gente vai chegar lá, e só que o arco não tem a ver com o desejo exterminar as formigas Quimera ou vingar o Kaito não vai diretamente trazer o pai dele de volta. E eu sempre fiquei com aquela coisa de caralho, esse negócio é tão nada a ver. Eu fico com a sensação de que é meio, olha, é o Kaito, não é meu pai, que pena. E aí, vamos lá ver os animaizinhos? Vamos, yay! E aí começa uma coisa gigante. Essa é a minha sensação. De começo eu sempre tive, quando eu comecei a ler, eu tive essa sensação e aí eu dei 3 passos pra trás e nunca consegui aproveitar esse arco de verdade até um ponto que eu vou chegar lá. Então eu não consigo ser fã do arco de Quimera Ants. Então, partindo do pressuposto, partindo do ponto que ele quer encontrar o pai, ok, beleza. Só que partindo do ponto correto, não sei se você se lembra, mas ele quer se tornar Hunter não é só pra encontrar o pai. Ele quer entender por que o pai dele preferiu se tornar um Hunter, seguir a carreira de Hunter do que ficar com ele. Então, se a gente partir desse ponto de vista, participar de uma missão como um Hunter de verdade tem E uma missão de alta escala. Sim. Tem todo sentido do mundo. Eu não tô dizendo que esse arco não faz sentido. Não, eu tô O que eu tô falando é que a minha sensação é que ele é deslocado e eu nunca consegui aproveitar o arco eu tô tentando devidamente. te passar o porquê que essa sensação sua, na minha opinião, é meio estranha. Porque realmente não... Já era, cara, agora já foi. O quê? A sensação eu já tive, eu já terminei de ler o arco, Mas foda-se, então, agora eu não vou conseguir mais voltar tem atrás. lógica, entendeu? Todo o arco ele tem lógica e ele não tá no lugar errado, ele tá no lugar certo, entendeu?
logo que começa o arco do Quimerentes, nós somos apresentados novamente ao Kaito, né? Sim, porque a gente não tinha falado do Kaito em nenhum outro vídeo, nem no primeiro. Mas a gente devia ter dito no devia ter dito, cobraram a gente. Mas o Kaito, que é o amigo do pai do Gon, né? O Gin. Ging. Acho que é Gin, não sei. Ging. A gente tem uma discussão sobre isso. Eu vou já falar uma coisa, é uma confusão, porque esse arco ele nunca foi animado em lugar nenhum. Tem uma porrada de nome que a gente simplesmente não sabe a pronúncia, porque todo lugar os caras escrevem de um jeito diferente. Então, eu já vi Jin com J, já vi Ging e já vi Gin sem o G. E o Kaito estava fazendo coisas de Kaito. Coisas de Kaito, legal. Kaitices. Kaitices. E durante suas kaitices estava vendo os animaizinhos. É pesquisa de novas espécies, né? É um Mesmo. emprego que eu queria ter pra mim, inclusive. E nesse início a gente é apresentado também ao que um Hunter faz no dia a dia. Que até então a gente estava em coisas muito localizadas, do tipo ajudar o Kurapika, resolver o problema do jogo. Ajudar o Killua, salvar o Killua lá da família. Isso, não eram coisas do cotidiano de um Hunter. Nesse começo de arco tem cotidiano de um Hunter. É interessante, até certo ponto. Sim, porque esse cotidiano acaba levando a toda aquela trama gigantesca que é o Chimera Ants, né? O que é ser um Hunter? É você ser um filho da puta que se mexe em um monte de merda. Isso, corre perigo pra caralho, por exemplo. Sim. E o que acontece com um filho da puta que se mexe em merda? Vira defunto, cara! É mais ou menos por aí. Grandes lições no VideoQuest. Interessante notar também que nesse arco agora, depois do Gotou 3, a gente começa a observar. A gente observa desde o começo. Começa desde o começo, né? Que Antes do nascimento do rei a gente já começa a observar isso. Que é a organização das formigas. No começo é como um formigueiro comum. Todos em prol da rainha, pra poder manter a rainha viva e tal e tal. Depois que o rei nasce... Não só depois que o rei nasce, viu? Depois Não eles começam a ter nomes. Porque quando eles começam a devorar humanos... Logo quando ele começa a devorar humanos, eles... Na NGL... eles começam a adquirir a consciência, digamos assim. Sim. Né? E consciência leva à individualidade. Isso. É que as formigas quimera, quando se alimentam de um ser, elas ganham propriedade desse ser. Então, quando elas se alimentaram seres humanos, elas começaram a ficar inteligentes. É porque elas pegam desde memórias até habilidades físicas. Né? Exatamente. Até o NEM. Ou seja, eles começam até a querer ter nome. Um nome próprio e tal. E aí nasce o rei. Quando o rei nasce, o objetivo de todos ali era proteger a rainha até que o rei nascesse. Quando o rei nasce, eles se separam. Começam a criar outros reinos, digamos assim, de outras... Por conta da sociedade. sua Por conta das suas individualidades. Nessa parte, nesse tópico de organização da sociedade das quimeras, você já citou isso, mas eu queria voltar, nem voltar tanto assim, mas enfim. Uma das partes que eu acho mais interessante é quando um dos caras, que é um dos caras mais fiéis à rainha, ele começa a falar do perigo das pessoas escolherem o nome, porque eles chegam no ponto e falam, a gente pode ter um nome? Ele fala, porra, isso pode ser perigoso porque eles vão começar a criar individualidade. Eu queria saber se o Togashi está criticando a individualidade. Será que ele está criticando, está falando dos perigos do egoísmo ou dos perigos de você ter uma personalidade própria? Ou se é só uma observação que aquele personagem faria? Porque o rei volta a observar isso lá na luta do Netero. Ele fala, nós éramos uma sociedade que funcionava como uma corrente funcional. Começamos a comer humanos e essa corrente se desestruturou totalmente. Porque a gente começou a querer ser diferente. Seres humanos quis pintar o cabelo, quis colocar brinco, fazer tatuagem. Pilce é legal. Nós seres humanos temos esse problema. Eu acho que é uma crítica do Togashi, não a individualidade como, por exemplo, eu ter o meu gosto e você ter o seu. Mas a individualidade como assim, esquecermos às vezes que vivemos numa sociedade, queremos apenas fazer as coisas do nosso jeito e o resto do mundo que se foda. É porque você está fazendo uma interpretação otimista. Uma interpretação pessimista disso ia ser, vocês têm que parar de querer ser diferente. A sociedade tem regras, você para com essas porra, moleque. Foi mais ou menos o que eu falei, mas mandando um pouco mais leve. Você pegou leve, eu tô fazendo a coisa mais um pouco pesada. Eu não sei se é isso que o Togashi quer dizer, ou se é só uma coisa que
Seria aquela natural espécie... pra aquele personagem. E pra aquela espécie, pensar aquilo. É. A gente precisa fazer um bloco só para os personagens porque são apresentados muitos personagens novos, Cara, muitos mesmo. personagem pra caralho. Não só os inimigos, como também do lado dos heróis, porque primeiro que o grupo dos 4 de Hunter x Hunter não tem 2 nesse, o Kurapika e o Leório não participam do arco, e o Kurapika tá fazendo as coisas dele e o Leório tá fazendo as coisas dele. Dele mesmo. Cada um deles mesmo. Não ficou confuso. Não, eu me tentando confundi. explicar. Enfim, o problema é que é o seguinte, é muita A não gente... ser que você esteja falando que os dois estão falando coisa do dele. Seja dele. Que pariu. Que bosta, que bosta. Essas Vamos lá. piadas são terríveis. Só que não dá pra fazer, como eu já falei antes, não dá pra fazer um vídeo gigantesco, não dá pra gente fazer grandes comentários sobre todo mundo. Cara, esse vídeo vai ter 30 minutos. Tomara que tenha menos. Mas não dá pra gente se estender em todo mundo. Quem é realmente importante, a gente vai fazer comentários um pouco maiores. Mas, por exemplo, a gente quer abrir os personagens falando do Knuckle. A gente não vai ficar tanto tempo falando do Knuckle, apesar de ser um personagem carismático. Eu gosto dele, acho que ele é um bom personagem de ação e me diverte. Sim, Eu gosto da habilidade dele. o Hackaware. Adoro aquele potezinho. Sim, E eu é acho mais, muito interessante. é mais um daqueles personagens que se aproxima do Gon por ser super bom caráter. É a mesma coisa com o Meleoron. Ele percebe que o Meleoron, que é um camaleão, que tem o poder de ficar invisível E nisso totalmente. a gente já tá passando os personagens, viu, gente? Sim, já estão passando. É, O Meleoron vamos lá. é outro que se surpreende com a ingenuidade do Gon e tudo mais. O E Carudo também. eu acho muito legal o Melhor porque eu acho ele muito simpático, assim. Sim. E ele é útil. E a Palme... A Palme... Cara, a história da Palme Mancada que fizeram com a Palma. Boa, gente, a Palme, só. gente. Chateado. Chateado. Cara de chateado. 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 O Chute é outro que... O Chute é um pouquinho diferente porque o Chute é um covarde, né? Cara, é um É. covarde que se mostra... Pois é, a gente vai chegar na luta que ele tem com o Yuppie, que ele se descobre como guerreiro, um puta de um momento, porque até aquele momento ele era um covarde total. Ele era um cara que desconfiava das pessoas, ele tem cara de Acho desconfiado. que ele tem medo até dele mesmo, tá ligado? Pois é. Esses personagens, eles são o Knuckle, Palm e Essa galerinha que a gente Chute. falou antes... Eles são os discípulos de 2 Hunters de confiança do Netero, que é o Moral e o Novu. O Moral, vocês adoram o Moral, né, Ah, cara? Cara, eu adoro moral. Moral tem tipo, moral comigo. Ah, você roubou a piada Eu do fiz cara. essa piada. Passou o tempo todo zoando a piada do cara e roubou. Olha que filho da puta. Esse é filho da puta. Esse é filho Você da- perdeu moral comigo. Mas olha só, falando sério, o moral pra mim é o Lelório Leório. só com bolas. É o Leório com poder para caralho, né? Não, é o Leório foda. É o Leório quando ficar mais velho. E ele é inteligente também, que ele não luta só na porrada e nas habilidades. Ele pensa no que ele tá fazendo. O Novu, ele é interessante. Ele tem um poder lá, o NEM dele de criar aquele espaço e tudo mais. Que é um name muito É um interessante. NEM muito útil pra caralho, inclusive. Só que o Novu, ele tem aquele momento onde ele tenta invadir o lugar pra pesquisar e tudo mais antes da invasão, de verdade. E ele sente o poder do rei ou do Pitou? Do não rei. sei, É do rei. É do rei. É incrível como o cara é um Não, dos- desculpa. É o poder do Pitou que tá estendido por todo o castelo. É o En do Pitou. Isso. E, cara, ele é dito que ele é um dos maiores Hunters que tem, porque ele é de confiança do presidente da Associação Hunter. Ele simplesmente perde tudo. Ele perde toda a vontade de lutar, ele fica com medo, ele começa a perder cabelo. Então, Aquela é uma eu prefiro- cena da hora. Aquela é uma cena assim que dá. Do lado das quimeras tem os 3 guardas reais. Que são... Os três quimeras mais importantes que tem são esses 3 guardas reais, Fora o Meloron e o Melhor e Ikaru. Ikaru. Que tem primeiro o Pitou, que a gente não consegue tirar da cabeça que é uma mulher. É, mas é tratada o tempo todo como um homem. Pois é muito estranho falar o Pitou. Cara, Quando a gente vê é ela. Togashi. O Pitou, dá pra dizer que ele tem alguma personalidade? Ele não, acho que ele é só leal. Ele é leal ao rei. Ele Só, serve- mais nada. Ele só serve pra causar o desejo de vingança do Gon. Ele não chega a ser um personagem, como personagem interessante, né? Não. Como personagem ele só é útil. Eu acho mais, por mais que você não ache tão interessante, eu acho como personagem mais interessante o Yuppie.
Mas é porque o Que é Yuppie, aquele sinceramente, demonião lá. eu não consigo, assim, eu não tenho tanta lembrança do Yuppie sendo útil pra alguma coisa. Mas é que o Yuppie não chega a ser útil. Ele faz parte da ressurreição do rei que a gente vai falar. Não, eu sei, não, isso eu sei, mas... Mas ele passa por um processo, durante a luta, ele passa por um processo de entender quem é ele. É muito foda isso. Eu não vi, eu juro por Deus que eu não peguei isso na Você hora. lembra disso, cara? Lembro. Eu não peguei isso assim, dessa forma, com essa grandiosidade. Não, ele passa por um processo porque ele acha que ele é só eu devo servir ao rei. Ele não tem nenhuma individualidade. Essa é a característica que o Togashi escreve lá, selflessness. Ele não tem individualidade, ele serve ao rei. Até que ele começa a entender que ele pode controlar a fúria dele. Ele é um cara extremamente racional. Ele consegue controlar a fúria dele e transformar aquilo num poder prático. Ele começa a compreender o valor de ser um guerreiro e de uma luta de homens, de honra e tudo mais. Tanto é que ele não mata o cara porque o cara cumpriu a promessa dele e tudo mais. Então ele passa por um processo de descobrimento durante a luta. E ele é só, até aquele momento, ele é um guarda real e foda-se. É muito legal aquilo. O Pufu é... Não sei qual é mais bicha louca, né? A teórica homem. Não. O Puff é mais bicha louca. O Puff é mais bicha O Puff louca, é mais bicha porque apitou ou opitou é muito mais homem do que o Puff. O Puff, ele... Ai, meu Deus, o meu rei... O Puff tá toda hora fazendo dança contemporânea. Ele é um cara que... quando ele é uma das quimeras cujos sentimentos mais afloraram, né? E a coisa vira uma coisa de louco, assim. Agora a gente vai partir pros personagens principais dessa porra, né? Que... A gente já falou pra caralho de que a gente falou que não ia falar quase nada. Então a gente vai realmente falar de gente que vai demorar um pouquinho, mas segura aí. Começando pelo Killua, que é um dos personagens desse arco, é um dos que tem um maior desenvolvimento. Principalmente dos personagens principais, que é o Gon, Killua, Leório e Kurapika, digamos assim. Como o Kurapika e o Leório não participam, a gente só pode falar do Gon e do Killua. E o Killua tem um desenvolvimento, na minha opinião, maior do que o do Gon. Eu também acho. Um desenvolvimento como personagem. O Killua, ele aprende como usar o Nin dele, ele aprende como usar melhor o Nin dele, no caso, né? Ele aprende a usar En também. Ele tem aquele negócio de... que foi até você que citou isso. De descobrir que ele é covarde, digamos assim. Sim. Chega num ponto que ele sempre se orgulha de ser um cara cauteloso. Eu não vou lembrar exatamente quem fala pra ele que você não é... Aquela menina A A Bisque. É ela que fala pra ele? Você não é cauteloso, na verdade você é covarde. Você acha que você tá medindo a força do oponente, mas na verdade você tá fugindo da luta. Não é porque você acha que o oponente é mais difícil que você vai simplesmente deixar de lutar quando é preciso. Alguma hora você, com a sua cautela, vai abandonar o Gon. Aí ele começa a ter um surto de crise de personalidade, de achar que eu sou covarde, não sou covarde, o que eu faço, não sei o que lá. Até que ele descobre aquela agulha, né? Do que o Illumi plantou nele. O irmão filho da puta dele. O Killua se descobre e fala, não posso continuar com essa merda. E ele começa a ser um pouco mais convicto. E aí ele evolui como personagem, depois ele segue assim um pouco mais convicto, pensando sempre que ele tem que proteger o Gon. E aí, num momento crucial, ele não consegue fazer nada pelo Gon, ele fica todo... puxa vida. Mas também ele não pode... Ele fica chateado. O que eu gosto do Gon nesse arco é que nós vemos que o Gon fica aquela sensação, o Gon é realmente uma pessoa inocente, porque se nós pegarmos lá no arco do leilão, é dito que ele não tem um conceito de bem ou mal. Sim. Agora, nesse arco, é mostrado que ele é perfeitamente capaz de odiar uma pessoa, e ele é capaz de fazer atos violentos e moralmente questionáveis em nome da vingança. Em nome de vingança. Mas eu não diria que até aquele momento ele era incapaz de sentir ódio. Eu diria que até aquele momento ele não tinha sentido. Como leitor, a gente imaginava ele uma pessoa pura, que não teria ódio. Tudo isso para mostrar que o Gon é um personagem mais complexo do que simplesmente um cara... Bobão. Ou seja, pra gente que falou que ele era um bobão, a gente tomou na cara nesse não, arco. A gente falou que ele era bobão no momento que ele era bobão. O personagem mais legal desse arco é o presidente da Seção Hunter. Porque é um cara que a gente sempre quis ver em ação. Né? E a gente vê ele em ação. É mais ou menos como a gente querer ver em Bleach o comandante lá. O Yamamoto. O Yamamoto. Puta decepção em Yamamoto também, mas deixa pra lá. Yamamoto, quando ele chegou e perdeu, a gente achou que decepção.
quando o Netero chegou e perdeu, a gente falou... Caralho, É isso aí, Netero! velho. Você é Netero! foda. Caralho. Por quê? Porque o Netero, ele perdeu lutando. Mas o legal, eu gosto muito da história do Netero. Sim. De todo o treinamento dele, de como ele chegou no nível que ele chegou, de transcendência, porque ele transcendeu ele mesmo. Ele transcendeu o ser humano, de tanto que ele deu soco no ar. É muito da hora aquela história lá, é quase uma fábula, né? Não, o Netero... Se aquilo fosse contado como a história de algum deus japonês, ou de algum grande guerreiro lendário que existe no imaginário popular japonês, a gente acreditaria. Além dessa parte da história dele, tem a luta dele contra o rei. Aquele poder nem foda. Cara, aquele poder é um poder nem mais foda que Não, tem. desculpa, vocês estão enganados. Não é um poder nem interessante, é a roupa de batalha. Ah, claro. Um shortinho. Caralho, aquela roupa de batalha dele. É que você para e fala assim, porra, o cara vai vestir uma roupa de batalha, ele vai proteger o corpo inteiro e vai cair por porrada. O cara põe o shortinho e a camisetinha. Cara, o short dele é mais curto do que o que eu tô vestindo. Ele vai andar de bicicleta na Ele vai correr, fazer um Cooperzinho, tá ligado? Cara, o Togashi fez isso só sacanagem. É a única que sim. explicação. Eu acho que é Ou a por- explicação. Ou porque é mais fácil de desenhar do que uma armadura. Concordo. É uma outra explicação plausível também. Pessoas falando do Togashi. Mas aquele poder nem dele que é Porra, muito... não. Agora falando Não, sério, não. o poder nem dele é Eu acho muito foda, cara. Ele invoca um deus pra lutar, cara. no lugar Sabe o que eu dele. acho mais legal? O golpe final é dedo do meio pra você. É muito da hora aquilo, cara. Cara, é muito foda. Foda-se você. Foda-se você, morre! O rei das formigas quimera, ele é um personagem muito interessante, muito inusitadamente interessante, eu diria. Porque eu achei que ele ia ser só um cara sem consciência que ia ser muito difícil de matar porque ele é muito poderoso, mas ele ia ser um robozinho. E no fim das contas ele é um cara que ele vai mudar, ele tem aquele interesse por jogos. É como o Zeno falou, né? Quando ele vai levar o Netero lá. Você me disse que teria um monstro aqui. Não tem um monstro Não tem aqui, um né? monstro aqui. Ele tem aquele interesse por jogos, ele vai se desenvolvendo e aprendendo jogos muito rapidamente, ficando cada vez mais entediado e tudo mais. E aí nasce o relacionamento dele com a Komugi, Que a é a menina jogadora cega. de Gungi. Gold. Gungi. Essa porra existe? A gente não chegou a gente não pesquisar, sabe né? se essa porra existe. Então, por favor, se alguém sabe se esse E-mails! jogo realmente existe, mandem pra gente. Videoquest.live.com. O relacionamento deles é uma coisa que eu nunca esperaria que acontecesse, juro pra vocês. Quando começou, eu falei, que coisa, que doença da cabeça do Togashi criar isso. Quando Achei muito começa legal. o relacionamento, você pensa assim, porra, ele vai matar essa menina a É qualquer muito momento. rápido. Se ela derrotar ele vai matar ela. Tipo, algo assim, entendeu? Pensa muito longe. Ela vai morrer. Você passa a porra do arco inteiro pensando que ela vai morrer. Eu parei de deixar ela vai morrer a partir do momento que ela é machucada Ele pelo manda ela- pássaro, né? Que o Pássaro? É, Sim, são pássaros que passam lá. Lembrei. Porque ela tá morta, porque tem urubu comendo ela, que nem consigo entender porque que pássaro ataca ela daquele jeito, mas tudo bem. não, o rei vai lá e fala, não, eu vou matar ela, vou matar ela. Quando chega lá, ela tá machucada e fala, não, pô, coitada dela. Porque o rei ele tem uma crise de identidade, né? O tempo todo. Ele não sabe pra que ele existe, por que ele existe, quem ele é e o que ele deve fazer. Se bem que tem horas que ele fala, eu sou o rei, eu É. vou dominar o mundo, E porque o esse poder é o meu- absoluto é a violência. Porque esse é o meu futuro e ponto, fudeu. Aí ele descobre que na verdade essa menina ela tem valor, mesmo que ela não tenha nenhum poder de luta, ela não é um ser poderoso, mas ela tem valor porque existem poderes, existem seres poderosos não só em força de batalha, ela é muito poderosa naquilo. Por exemplo, Ele passa o tempo todo tentando vencer ela no Gold, no Gungi. Gungi, e não consegue. Até morrer, ele não consegue. é Ele aquela morre coisa sem ganhar meio, dela. meio a Bela e a Fera, Isso. né? Porque a menina, por ser cega, não sabe que ele é um monstro. Ixi, eu acho que ele é só o novo líder do país, né? Pois é, por ela não saber que ele é um monstro, ela trata ele como... ela não tem medo dele, ela tem reverência e tudo mais, admiração. Por ele ser o líder. E por ele jogar muito bem, no nível dela, só que sempre perde. Então, mas ela não trata ele como monstro, ela não tem medo do cara e tudo mais. Então tem esse relacionamento de admiração mútua e ele é apaixonado pela menina, né? De certa forma, sim. Isso fica muito explícito no finalzinho. Ele não sabe o conceito de amor, mas Isso. ele é apaixonado. Ele é. É isso que eu ia falar, ele não sabe o que é amor, ele não tem a mínima noção de que é esse conceito, que pra ele é um conceito totalmente alienígena, Aham. mas ele é legal. é apaixonado por ela. Eu não consigo, cara, não dá, eu não consigo ver o rei de Quimera Ents como
como um vilão. Ele é no máximo um antagonista, né? É tipo... Não, mas ele começa vilão, sim. Não, Ele começa frio. ele começa ele frio, passa- mas ele- daí a ser vilão, eu acho... Não, mas antes ele era um cara super poderoso que matava sem motivo. Ele era vilão. Até que ele começa a ganhar nuances. Como eu disse pra vocês, eu tenho uma certa rejeição com esse arco, porque lá do começo eu já achava ele deslocado, então eu ia meio que me arrastando a leitura, só que existe essa invasão do castelo de Gold Ocidental, e o arco começa a ficar realmente legal pra mim nessa invasão. Existe um capítulo onde eles estão concentrados antes de entrar lá. Primeiro que tem todo o planejamento, você gosta pra caramba do planejamento, né? Eu gosto. Porque dá aquela sensação de que vai rolar alguma coisa grande. Tem um capítulo onde eles estão concentrados antes de fazer a invasão, é um dia antes, alguns minutos antes, eu acho, e começa a viajar o pensamento de um pro outro. Então você tem o Killua olha pro Gon e fala, o Gon tá calmo, mas eu tô vendo a fúria dele nos olhos dele, mas o Knuckle, ele tá também apreensivo, o Chute, ele parece que ele tá com medo, não sei o que. Aí depois passa pro Chute. O Chute começa a pensar, mas o Killua tá calmo demais, mas o Moral não sei o que, não sei o que lá. Vai viajando do pensamento de um pro outro, porque com esse capítulo ele estabelece que daqui pra frente vai ter menos exposição de explicação técnica e estatística e vai ter mais explicação de sentimentos e pensamentos. E vai ter mais porrada Impressões, também. sim. Só que quando começa a porrada é toda explicada em quadrados de explicação, de narrativa. Eu não sou muito a favor de narrativa em história em quadrinhos, mas mesmo assim eu gostei dessa, porque focou mais em impressões, sabe? Naquele momento o personagem tal pensou em tal coisa, por causa disso ele começou a chorar, mas quando ele começou a chorar ele percebeu o sentimento tal, e ele se descobriu daquela maneira, ele parou de chorar e partiu pra luta, e tem toda uma explicação de todo o processo do sentimento e do pensamento do personagem, que eu acho muito, muito, muito foda, e aí eu comecei a gostar desse arco de Chimera Ants. Aí a coisa começou a andar pra mim. Porque a invasão também é a melhor parte da... A invasão é foda. Cara, eu senti nervoso durante que eu fui lendo de maratona, eu fui sentindo, caralho, Esse mano. Eu também li essa Dá maratona. desespero essa porra. Eu falo, caralho, mas tô fodido, não vou sobreviver nenhum. Cara, A parte eu li onde- Hunter x Hunter todo, acho que o quê? Eu te falei, não foi 2 dias, se eu não me engano. Eu li todo, parei e li toda essa porra. A parte onde tem a chegada do Netero com o pai do Killua, o vô do Killua, o Zeno, que é aquele dragão que tem a chuva de Caralho, dragões e tudo velho. mais. O Pitou olhando a chuva de dragões, os caras chegando e os dragões quebrando todo o chão e tudo mais. Aquilo, o Togashi, numa história em quadrinhos que não é animada, ele fez slow motion. Tem a luta do Gon com a... Luta não é uma luta. Cara, É um extermínio. É um golpe só, não é? É? não é bem um golpe só. Ele meio, o Gon é meio bem... Ele é bem, como é que chama? Cruel no que ele faz. Mas ele esmaga a cabeça do bicho, né? Eles lutam antes, né? Tem aquela lutinha besta deles antes. Eu não consigo... Bom. Mais ou menos. E o Gon naquela luta, ele já tá sendo cruel. Sacou? Então, porra, o Gon... Chegou a um extremo em que ele não sabe... É como se ali não fosse o Gon. Cara, porque o Gon nunca ia usar Baby Luke também. Quer dizer, aquele ali não é o Gon. Cara, o poder Nen que aparece ali do nada. Seja lá o que for Seja aquilo, lá o que porque for não foi aquilo. explicado até agora. É uma coisa bizarra e é uma cena bizarra onde o Gon mata pela primeira vez no mangá todo. Tem a luta do Netero, que é fantástica, que a gente já citou também. Maravilhosa. A morte do Netero. A derrota do rei, que se dá, como a gente já falou, não pelo poder do guerreiro e tudo mais, só que é meio que filha da putagem, né? É trairagem, mano. Não, isso é a humanidade vencendo pela sua cabeça. Não, Claro. é a humanidade vencendo de formas ilegais. Porque aquilo lá é uma bomba que É proibida. é proibida no mundo e tudo mais. E você tem toda aquela batalha do guerreiro contra o guerreiro e tudo mais, só que no fim das contas o plano do Netero nunca era vencer daquele jeito porque ele sabia que não ia O dar. que o Netero queria era lutar contra o rei. Era isso que ele queria. Ele queria sentir o êxtase de lutar contra o rei. E aí ele consegue quase matar o rei. Depois tem aquela ressurreição, aquela parte pós-ressurreição do rei. Eu acho toda meio bobinha. Se arrasta, não se arrasta? Ó, o interessante daquela parte é só mesmo o relacionamento dele com a menina. Pra mim. Só. Não, porque ele tá tentando lembrar, ele perde a memória e tudo mais. Os dois lá, o Yuppie e o Puff,
fica uma forma cheap. E fazendo joguinhos pra poder o rei não encontrar Cara, menina é e tudo tal. muito bobo ali, eu acho. Tudo muito arrastado pra caralho. Não era necessário. Não era necessário, mas ele arrastou pra caralho. Criou mais um joguinho com mais uma regrinha, com mais explicaçãozinha. Porque o Togashi... Ele não se contém. Eu não tenho. Ele não consegue. Acho que ele queria ser juiz, sei lá, algo assim. E aí o rei escolhe que ele não vai dizimar mais a humanidade, porque ele sabe que ele vai morrer em breve por causa do veneno da bomba. Porque ele não é morto por guerreiro nenhum, porque ninguém tem poder suficiente Pra matar o rei. pra matar aquele rei. Só que ele escolhe, os meus últimos momentos eu vou viver com você, morra comigo. Morra comigo não, ele quer que ela continue vivendo, mas ela quer morrer com ele, né? Ela fala, não, eu vou morrer com Romeu você. e Julieta, brother. E aí ele nunca vence a menina, Não, ele não vence. não vence e eles morrem juntos, tem um quadro com as mãos deles juntinhas. Super fofo. Esse vídeo já tá enorme. Minha bunda tá quadrada. Ah, Deus, também. Deus me ajude na edição. Você tá fudido. E a gente vai parar por aqui. Tem mais um mini arco que foi recentemente concluído pelo Togashi na Jump, que é o arco da eleição do novo presidente da Associação Hunter. A gente fala disso um dia. A gente vai entrar em hiatos, porque a gente tá fazendo um filme do Video Quest, a gente vai precisar escrever o roteiro e tal, então... A gente não vai poder fazer parte dessa... O nome vai ser VideoQuest, a videoaventura. E vocês podem mandar e-mails para videoquest@live.com para Caralho. impedir que o filme aconteça. O engraçado é que a gente já combinou que as coisas vão ficar passando aqui. Ele insiste em ficar falando, eu não entendo Não, isso, eu cara. vou falar Eu não sim, tem o entendo, Twitter, cara. siga no Que Twitter. base, gente. Vocês estão vendo Isso aqui, aí, tá é vendo? isso aí. Fechar essa porra antes que essa porra fique maior do que já tá, cara. Caralho. Eu sou... Estragando a gravação, né, cara? Eu sou o Azrael. Estragando a gravação. Eu sou o Azrael. Porra, meu brinquedinho. Foda-se seu carrinho. Só barulho. Eu sou o Leonardo Kitsune, chega de Hunter x Hunter. Bom, o começo do Chimera Ants começa com Não dá, mas o começo começa. É muito complicado.